E tivemos um confronto sempre muito esperado no Brasileirão, Palmeiras e Flamengo, duas das melhores equipes da atualidade do futebol brasileiro. O jogo terminou 0 a 0, acabou frustrando muita gente, mas será que esse placar de 0 a 0 realmente indica aquele jogo mais morno, aquele jogo mais chato? Ou será que as coisas mais interessantes dessa partida ficaram ali mais escondidas? É o que a gente vai ver a partir de agora. E vamos começar dando uma olhada em como funcionava a interação das duas equipes quando o Flamengo tinha a posse de bola e o Palmeiras executava o seu sistema de marcação. Geralmente o Veiga avançava aqui junto com o Flaco Lopes e acabavam batendo de frente aqui com o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Pela esquerda a gente tinha então o encaixe Endrick que pegava o Varela e lá do outro lado a gente tinha o Mike marcando o Ayrton Lucas e pelo meio ficava ali 2 contra 2, o Pulgar e o Alan eram marcados pelo Richard Rios e o Aníbal Moreno. E um ponto importante é que o Moreno e o Rios eles tinham bastante mobilidade, ou seja, eles não ficavam marcando individualmente aqui o Alan e o Pulgar. E na sequência do lance a gente vai conseguir ver o encaixe na linha defensiva. Como você pode perceber pela imagem, a linha defensiva ficava sem sobra, em especial porque o que o Palmeiras fazia era encaixar a marcação e aí sim fazer as perseguições. E geralmente quem batia de frente com a Arrascaeta era o Luan. Inclusive você está vendo ele aqui marcar como praticamente um lateral esquerdo, porque os dois jogadores até iniciaram essa jogada pelo corredor central, mas o Arrascaeta abriu para a direita aqui do ataque do Flamengo e o Luan veio junto. E pelo meio você pode ver aqui o Luiz Araújo fazer essa movimentação para dentro bastante e o Piquerez vinha junto com ele. E do outro lado a gente tinha então o Carlinhos sendo marcado pelo Murilo e o Gustavo Gomes atuando praticamente como um lateral direito, batendo sempre de frente com o Bruno Henrique. E isso só foi mudar lá no finalzinho do segundo tempo. Ó, aqui um lance do Flamengo atacando lá pela esquerda, dá uma olhada no nível de aproximação do time. O Ayrton Lucas vai trazendo a bola aqui pra dentro, praticamente todos os jogadores do Flamengo na mesma faixa do campo. Agora esse lance é muito bom pra gente ilustrar então essas perseguições individuais que o Palmeiras fazia depois de encaixar a marcação. Partindo então do desenho defensivo base, perceba que como o Luiz Araújo veio lá da ponta direita aqui pra dentro, o Piquerez vem junto, então ele se comporta praticamente como um volante, né? Pelo menos ocupa o espaço do que seria aqui um volante protegendo a linha defensiva, mas ele tá mais de olho no encaixe individual. Assim como o Mike, que tava bem aberto lá pela direita, e com a movimentação em diagonal pra dentro aqui do Ayrton Lucas, ele também mantém a marcação encaixada. Então, no final das contas, essa aproximação que o Flamengo promovia, geralmente pelos lados do campo, pra procurar as linhas de passe mais curtas, pra tentar fazer infiltração por dentro do bloco do Palmeiras, acabavam favorecendo ainda mais a compactação do Palmeiras. As tabelas por dentro do bloco não fluíam tão bem assim, principalmente porque o Palmeiras colocava muita gente ali congestionando, mas o encaixe de marcação estava muito bem definido. Isso dificultava então os ataques ao bloco recuado que o Flamengo tentava fazer para cima do Palmeiras. E isso vai ficar claro se a gente der uma olhada na linha do tempo de todos os ataques do Flamengo pegando o Palmeiras ali em bloco baixo, né? O ataque posicional do Flamengo. E não tem nada a ver com jogo de posições, pelo amor de Deus. Olha só, bolinhas verdes são as jogadas que o Palmeiras conseguiu recuperar antes que o Flamengo até tentasse alguma jogada de ataque, e as bolinhas vermelhas, como você pode perceber aqui, são as tentativas de ataque do Flamengo. Perceba que é um volume bem baixo, em especial ali no primeiro tempo. No segundo tempo dá uma mudada a isso, mas a gente já vai entender as mudanças que ocasionaram essa possibilidade. Mas no primeiro tempo, basicamente, o Flamengo teve apenas 4 tentativas de ataque ao bloco recuado do Palmeiras. Foi um volume bem inexpressivo, muito por conta desse encaixe de marcação ali em bloco baixo, bem eficiente que o Palmeiras conseguiu promover. Mas em especial, o Palmeiras conseguiu matar a saída de bola do Flamengo. E isso vai ficar claro se a gente der uma olhada aqui nos gráficos da saída de bola do Flamengo. Vou até aumentar aqui novamente. Esse aqui é o gráfico da saída de bola do Flamengo. De novo, bolinhas verdes são as marcações pressões do Palmeiras que funcionaram. Bolinhas vermelhas, as vezes que o Flamengo conseguiu avançar em campo. Dá uma olhada, se a gente filtrar aqui então só as saídas de bola que funcionaram, fica mais fácil até visualizar, ó. Vou colocar aqui, tirar até uma jogada de construção rápida muito boa que a gente já vai ver, foi a única que funcionou, mas dá uma olhada nas vezes que o Flamengo conseguiu avançar em campo com a bola dominada e o Palmeiras se reorganizou no seu campo de defesa. Exatamente, no primeiro tempo foram apenas 3 vezes e no segundo tempo de fato a saída de bola melhorou, muito por conta da entrada do Pedro, mas a gente já vai chegar lá. Basicamente então o Flamengo tentava fazer uma saída de bola mais longa e no primeiro tempo isso acabou favorecendo bastante o sistema de marcação do Palmeiras. Vou colocar aqui um lance só para deixar registrado nessa análise, ó, qualquer pressão que já saía lá no Rossi, ele já rifava a bola lá pra frente e mesmo sem muita sobra na defesa, né, o Palmeiras levava vantagem nessa briga pela primeira bola e pela sobra. E aqui uma das poucas saídas de bola do Flamengo que funcionaram, o Fabrício Bruno faz o lançamento de esquerda, ó, o Murilo até domina ali, mas o Carlinhos chega pelas costas, consegue recuperar, já deixa com o Bruno Henrique, que arranca com a bola dominada, o Arrascaeta vai fechando ali, o Luiz Araújo também vem fechando ali,
O Bruno Henrique consegue achar o Luiz Araújo e ele consegue fazer essa bela finalização, o Everton espalma para escanteio. Agora, a grande questão é que o Flamengo não fazia muita questão de correr muitos riscos nessa saída de bola, isso acabou não sendo muito eficiente, mas verdade seja dita, o time quase marca um gol, pelo menos quase constrói uma boa chance, ganhando essa sobra ali na faixa central do campo e aproveitando a defesa do Palmeiras sem sobra. Agora, claramente a estratégia do Tite não era acelerar muito o jogo nessa primeira etapa, claramente a ideia era acelerar na segunda etapa, porque ele tinha jogadores que estavam desgastados e ele acabou guardando essas cartas na manga, o caso do Pedro, o caso do De La Cruz, e ele acabou turbinando o time, digamos assim, na segunda etapa, mas a gente já vai chegar lá. Por enquanto, vamos dar uma olhada em como funcionava o sistema defensivo do Flamengo e como o Palmeiras tentava atacar nesse primeiro tempo. Se do lado do Palmeiras o time priorizava aqueles encaixes, aquelas perseguições mais individuais depois que encaixava a marcação, do lado do Flamengo a gente conseguia ver um pouco mais o desenho defensivo mais bem definido, mas obviamente o time também tinha algumas adaptações ali para conseguir neutralizar o posicionamento ofensivo do Palmeiras. De maneira geral, o time do Flamengo se organizava nesse 4-4-2, com o Arrascaeta e o Carlinhos mais na frente, Bruno Henrique lá pela esquerda, Luiz Araújo aqui pela direita, pelo meio, como a gente já viu, a gente tem o Alan e o Pulgar, e a linha defensiva com Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Varela pela direita. Agora, uma das jogadas que claramente estava no plano de jogo do Palmeiras eram as jogadas de inversão, em especial da esquerda para a direita, para tentar gerar superioridade numérica lá do outro lado, ou pelo menos igualdade numérica, mas em especial jogando aqui nas costas do Bruno Henrique para cima aqui do Ayrton Lucas. Por isso que você via duas coisas quando o Palmeiras tinha a bola. Primeiro era o time tentar muitas inversões, várias vezes o time até mandou direto pela linha lateral quando tentava fazer essa inversão da esquerda para a direita. E a segunda coisa é que muitas vezes o Richard Rios ele começava a ter a jogada aqui mais por fora do bloco, mas ele ia abrindo aqui praticamente como um lateral direito. Ele ficou bem aberto em vários momentos do jogo. O time tentava então atacar aqui as costas do Bruno Henrique, sobrecarregar o Ayrton Lucas. E em alguns momentos você tinha também o Gustavo Gomes tentando atacar aqui nas costas do Bruno Henrique, como é o caso desse lance inclusive, vamos dar uma olhada. Então a bola chega aqui no Endrick, perceba como ele domina e já vai buscar a inversão. Nesse momento perceba que como o Richard Rios percebe que o Gustavo Gomes vai fazer a ultrapassagem aqui, ele vai pra dentro da área, vai gerar 2 contra 1 lá no Ayrton Lucas. Ela chega no Mike, olha o Gustavo Gomes acelerando como se fosse um lateral mesmo, o Mike até tenta ali o cruzamento, ela resvala no Ayrton Lucas e na sequência na sobra ele consegue cruzar, o Flaco Lopes cabeceia pra fora. E no segundo tempo o Palmeiras continua insistindo nas mesmas jogadas, inclusive essa pela direita aqui com o Richard Rios. Esse lance aqui é bom pra gente entender um pouco melhor o posicionamento, a organização ofensiva do Palmeiras. Então aquela linha defensiva de 4 jogadores se desfazia, isso porque o Piquerez virava praticamente um ponta à esquerda e o time fazia uma saída de 3 aqui com o Luan pelo meio, lá pela esquerda o Murilo e o Gustavo Gomes pela direita. E pelo meio geralmente então você tem 2 volantes, né, que seria o Aníbal Moreno e o Richard Rios, mas para essa partida a gente via bastante o Richard Rios abrir bastante aqui pela direita. Vou dar sequência aqui no lance, ó, e aí a câmera abre e fica mais fácil pra gente visualizar. Olha como o Richard Rios tá bem aberto pela direita, existe a possibilidade aqui, né, de sobrecarregar o Ayrton Lucas, porque o Léo Pereira vai acabar na dúvida entre manter a marcação encaixada ou fazer a cobertura. É uma jogada que tem bastante potencial para esse tipo de organização. O Bruno Henrique acabava ficando na dúvida aqui entre fechar o espaço aqui que o Richard Rios estava explorando ou avançar aqui para pegar o Gustavo Gomes. Nesse lance aqui o Flaco Lopes acaba errando a devolução, joga muito para trás, ela favorece aqui o Bruno Henrique ganhar essa sobra. Mas verdade seja dita, o Palmeiras errou bastante a execução, tanto para fazer a inversão quanto para conseguir gerar vantagem para cima do Ayrton Lucas. Aí muita gente me pergunta, né, mas será que não é uma jogada isolada? É só você olhar o jogo que você vai perceber isso, né? Conta quantas vezes o Palmeiras tentou fazer essa jogada. De novo vai acontecer, e essa na minha visão foi a melhor jogada de ataque posicional do Palmeiras, né? Atacando ali o Flamengo fechado atrás. Olha só, Bruno Henrique um pouco mais avançado, porque como a gente já percebeu, ele tinha essa dúvida entre fazer a marcação aqui do Gustavo Gomes, né? Ele não tinha muito essa percepção que o Richard Rios estava buscando esse espaço nas costas dele, e o Aníbal Moreno vai fazer a inversão aqui com o Richard Rios. Olha lá, a bola já vai chegar aqui no Richard Rios, agora você tem a possibilidade de fazer aqui o 2 contra 1 pra cima do Ayrton Lucas ou trazer a marcação de alguém, nesse caso é o Alan que vai fazer aqui a cobertura. De qualquer maneira você vai continuar tendo aqui 2 contra 2 e a igualdade numérica geralmente permite pelo menos liberdade para que o cruzamento saia de uma maneira mais consciente. Agora perceba como essa jogada era a jogada esperada. O Palmeiras tem 3 jogadores ali prontos para atacarem a segunda trave. O Varela é um jogador que tem um potencial bem mais baixo ali no jogo aéreo. O Richard Rios consegue a liberdade então no cruzamento, faz o levantamento para a área, o Flaco Lopes cabeceia, mas o Rossi faz a defesa.
Agora uma jogada que tem um pouco mais de potencial, o time consegue gerar aquele 2 contra 2 ali pelo lado, que acaba gerando sempre liberdade na origem, pelo menos para que o cruzamento saia com um pouco mais de consciência, mas principalmente porque já tinha 3 jogadores ali prontos para cabecearem na segunda trave, cabecear em cima do Varela, isso de fato acaba aumentando bastante o potencial dessa jogada. Mas o Palmeiras não conseguiu repetir essa jogada por conta de errar na execução, errava a inversão, ou o Richard Rios acabava tirando um pouco a velocidade do lance e cortava para trás, então o Palmeiras não teve um grande volume de execução dessa jogada e por conta disso acabou não encontrando mais esse espaço. Agora no segundo tempo a grande mudança foi que o Flamengo começou a melhorar sua saída de bola e foi muito por conta da entrada do Pedro. E isso fica ainda mais claro se a gente der uma olhada aqui no gráfico das saídas de bola do Flamengo. Ó, todas as saídas de bola do Flamengo eu vou filtrar apenas as jogadas que o time conseguiu avançar em campo. Vou tirar também aquela jogada que teve um potencial mais alto de construção rápida. Dá uma olhada, ó, no primeiro tempo o time avançou praticamente apenas 3 vezes em campo e olha no segundo tempo como aumentou bastante a eficiência da saída de bola do Flamengo. Mas o Flamengo continua apostando na saída de bola longa, a grande diferença é que o time passou a ganhar a primeira bola ou ganhar a sobra, em especial o Pedro melhorou muito a eficiência dessa jogada, olha só como ele já chega trombando com o Luan ali, esconde a bola e já deixa redonda com o Bruno Henrique. Aqui é outra saída de bola longa do Flamengo e quem vai ganhar a primeira bola? Justamente ele. Agora vamos fazer um outro filtro aqui e pegar apenas as jogadas de construção rápida, ou seja, o Flamengo avançou em campo e conseguiu atacar o Palmeiras ainda correndo para trás. Não melhorou tanto assim a eficiência, então por mais que a bola longa tenha melhorado ali pro time conseguir sair de trás e ter um pouco mais de volume de jogo no campo de ataque, pra fazer jogadas de construção rápida a eficiência não melhorou tanto assim. A marcação do Palmeiras conseguia fechar a tempo e conseguia neutralizar os principais espaços, mas basicamente o Flamengo conseguiu criar 2 jogadas, aquela do primeiro tempo e conseguiu construir mais uma no segundo, no comecinho do segundo tempo. E se a gente considerar então o sistema de marcação do Palmeiras, acabava acontecendo sempre aquela situação de que a defesa ficava sem sobra. Então, a partir do momento em que algum jogador começa a vencer o seu duelo individual, isso pode se transformar em uma grande vantagem. E um jogador que no segundo tempo passou a levar vantagem para cima do seu marcador, não teve mudança de posicionamento, teve apenas mudança de eficiência. Esse jogador foi o Bruno Henrique para cima do Gustavo Gomes. Essa jogada é um bom exemplo disso. Saída de bola longa do Flamengo, a bola vai sobrar ali pro Bruno Henrique disputar em velocidade com o Gustavo Gomes, ele ganha e vai ter a possibilidade de invadir a área, mas ele acaba puxando pra direita ali, o Murilo consegue travar o chute. É aquela jogada sobre aproveitar o corredor lateral nessas transições mais rápidas, muitas vezes faz mais sentido buscar a assistência do que buscar a finalização, mas isso é assunto para uma análise específica. Aqui outro lance, ó, a bola vai chegar aqui no Bruno Henrique, é ele que tá aqui na disputa com o Gustavo Gomes. Ele já sai de letra ali, consegue bater o Gustavo Gomes na corrida, vai ter a possibilidade de esticar no fundo, Gustavo Gomes é obrigado a cometer a falta, mas esse acabou sendo um jogo de vantagens defensivas, as defesas claramente conseguiam neutralizar os ataques, até mesmo aquelas jogadas onde tinham algumas ligeiras vantagens táticas, as defesas sempre levavam vantagem, mas isso não durou o jogo todo. No final do segundo tempo, o Palmeiras acabou oferecendo alguns espaços para o Flamengo que não havia oferecido até então. Vamos entender melhor como ele funcionou. E depois de várias alterações, essa era a configuração ali do meio de campo. O Palmeiras estava com Moreno, Menino e Lázaro e o Flamengo com Pulgar, De La Cruz e Gerson. Além, claro, dos pontas do Palmeiras, né? Pela direita tava o Estevão, lá pela esquerda tava o Rony e o Endrick que tinha vindo aqui pro meio. Mas basicamente era o mesmo desenho defensivo. A ideia seria então manter as mesmas funções para cada jogador. Mas os jogadores do primeiro combate do Palmeiras acabaram não entendendo muito bem como neutralizar os jogadores do Flamengo e acabaram aparecendo alguns espaços, como é o caso desse lance aqui, ó. O Ayrton Lucas vai trazer essa bola pro meio, o Estevão vai junto com ele fazendo a marcação individual, mas o Lázaro vai acabar deixando o De La Cruz escapar. Então o Estevão acompanha aqui o Ayrton Lucas e o Lázaro guarda sua posição, não faz o encaixe de marcação individual. E o próprio Estevão que percebe aqui a marcação desencaixada e é ele que vai fazer a marcação aqui do De La Cruz, ou pelo menos vai tentar chegar a tempo aqui para que o De La Cruz não dê sequência na jogada. Agora se a gente olhar aqui para cima da linha defensiva, ó, de novo zaga sem sobra, 3 contra 3 ou 4 contra 4, considerando até aqui o Gerson versus Piquerez. Então sem sobra na zaga, espaço aqui entre as linhas e também bastante liberdade na origem. O Estevão vai chegar aqui no De La Cruz, mas o De La Cruz já tá com a bola dominada e com isso ele vai conseguir acionar o Arrascaeta recuando no vazio, faz a tabela, escapa do Estevão, gera superioridade numérica aqui pra cima do Marcos Rocha e com isso o Bruno Henrique acaba sobrando livre e essa é uma das melhores jogadas que o Flamengo consegue executar no jogo, mas o time acaba desperdiçando a chance. E é por isso que o jogo favoreceu bastante o Flamengo no segundo tempo. Dá uma olhada aqui novamente, o mesmo esquema, olha só, o primeiro combate aqui posicionado, mais respeitando o desenho defensivo do que encaixando a marcação, então você tem um bloco avançado, descompactado, mas com a marcação desenhada
encaixada no primeiro combate. Os jogadores do Flamengo estão praticamente livres, todos eles, olha só. Fabrício Bruno avançou com liberdade, Pulgar tem liberdade, Gerson tem liberdade. E além disso, você tem bastante espaço aqui para que os jogadores de frente recuem para receber essa bola. Você tem o Pedro, você tem o Arrascaeta, e existem várias jogadas que você pode executar para explorar esse tipo de buraco. Agora dá uma olhada em qual jogada o Flamengo vai tentar. O Fabrício Bruno prende, levanta a cabeça, não tenta fazer o passe pra frente, toca pro Gerson mais atrás, o Gerson deixa com o Léo Pereira, e agora sim o Léo Pereira vai tentar acelerar a jogada, mas uma jogada longa, um chutão, uma jogada onde o time não encontrava vantagem. Então mesmo que o espaço estivesse aparecendo várias vezes na reta final do jogo, o Flamengo acabava não insistindo nessa jogada. Agora novamente perceba o posicionamento dos jogadores do primeiro combate do Palmeiras, a marcação tá desencaixada, por mais que tenha ali cada um no seu, tem muito espaço para os jogadores do Flamengo receberem a bola. Agora perceba nesse lance duas coisas. Primeira coisa é como o Rossi vai conseguir achar esse espaço. Tá bom, então são três coisas que você precisa prestar atenção. Primeiro é o passe que o Rossi vai achar ali rasgando esse primeiro combate do Palmeiras. Segundo, perceba como nenhum dos jogadores de frente vão se apresentar, vão recuar no vazio. Essa é uma excelente maneira de você explorar esse espaço. E a terceira coisa, perceba como desses jogadores que estão por fora do bloco, nenhum vai atacar o espaço, nenhum vai se apresentar na frente para explorar esse buraco ali entre as linhas que o Palmeiras estava oferecendo. Olha só, o Rossi faz o passe, a bola vai chegar no De La Cruz, agora ele vai ficar isolado completamente, ninguém vai se apresentar aqui recuando e ninguém vai atacar o espaço. Com isso ele é obrigado a tentar uma arrancada individual, e aí a marcação dobra em cima dele e ele perde a bola. E no final das contas tivemos um jogo muito equilibrado. Na primeira etapa o Palmeiras até tinha a possibilidade de fazer aquela jogada ali pela direita, mas acabou pecando na execução, e na segunda etapa, principalmente na reta final, começou a aparecer esse espaço ali entre as linhas e a defesa sem sobra, mas que o Flamengo também acabava errando na execução. Até nisso o jogo foi equilibrado. Agora um fato curioso sobre essa partida, o placar de bolas longas perdidas foi 16-22. O Palmeiras perdeu 16 posses de bola tentando fazer uma saída de bola longa e perdendo lá no seu campo de ataque, e o Flamengo perdeu 22 posses de bola tentando rifar a bola, colocar alguém pra brigar lá na frente. E a gente tá falando aqui de dois dos melhores elencos do país e um dos jogos mais esperados do campeonato. Será que não dava pra fazer um espetáculo um pouco mais interessante? E pra você que quer dominar a tática, dominar a estratégia de futebol, desenvolver a sua leitura de jogo e encontrar com facilidade quais são os espaços que as defesas estão oferecendo, qualquer sistema defensivo, quais são as melhores jogadas para cada situação, futebolcursos.com, lá você vai encontrar o nosso melhor material, todo organizado por trilhas de desenvolvimento. O link para você conhecer vale bastante a pena, tá aqui na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vamos torcer para que o confronto de volta, ou melhor, o confronto do segundo turno entre Flamengo e Palmeiras seja um pouco mais interessante. Grande abraço e até o próximo vídeo.